Bonjour, 7 e 7. Oh, meu Deus! Bom, o que significa 7? 7 significa este. E o que significa 7? 7 significa esta. A pronúncia desses dois é a mesma. Vamos lê-los? 7, 7. Sim, é totalmente compreensível essa sua dúvida, Poli. Então vamos lá. 7 e 7. É importante conhecer também os outros dois, que é ce e se. O que são isso? São demonstrativos. O primeiro demonstrativo nós lemos ce. É para nomes masculinos. Por exemplo, este professor, eu diria ce professeur. Este quadro, ce tableau. Este menino, ce garçon. Nomes masculinos que comecem com consoante, tá? Como eu disse agora, ce professeur começa com P, que é uma consoante. Ce tableau, este quadro. Se o nome masculino começar com vogal, aí a gente vai utilizar o segundo da listinha ali, que é o cet. Exemplo que a gente pode dar aqui no cet. Cet homme. Porque homme é um nome masculino, começa com O, que o H a gente desconsidera. Este homem, cet homme. Inclusive, é para ligar o som do T com a vogal, que não seria possível naquele se no primeiro. Por isso que já tem um se adaptado com o T e a pronúncia é cet. Cet homme significa este homem, d'accord? Cet été. Cet été significa este verão. Cet hiver. Cet hiver. Cet appartement. Très bien. Então, esse cet é para dizer este, para nomes masculinos. Exemplo aqui na tela. Cet homme, cet été, cet hiver, cet appartement. E a pergunta dela também é a respeito do cet. Cet. A pronúncia é a mesma. Os dois que eu pintei de amarelo aqui para você têm a mesma pronúncia, cet e cet. Mas esse aqui significa esta. Ou seja, é para nomes femininos, não nome de pessoas, nome de objetos femininos ou de coisas femininas. Exemplo, esta pessoa, cette personne, esta lição, cette leçon, esta flor, cette fleur, esta mesa, cette table, d'accord? E a escrita é dessa maneira aqui. Olha mais um exemplo, sobre o ordinateur. Se eu quero comentar sobre este computador, eu vou dizer cet ordinateur. Porque o ordinateur é masculino e começa com vogal, eu utilizo aquele que eu estou marcando a linha de azul ali, ó, cet. Exemplo, eu vou comprar este ordinateur. Je vais acheter cet ordinateur. Vocês vão prestar atenção principalmente na escrita dessas duas palavras que estão em amarelo, porque elas têm o mesmo som, cet, cet. Se for um ditado, ou você estiver escrevendo tua mensagem, tua carta, teu e-mail, aí você vai prestar atenção no nome, se é masculino ou feminino, d'accord? Então você não poderia usar aqui para o ordinateur, não poderia usar o primeiro, ce, e falar ce ordinateur. Olha, não dá nem ligação do som, ce ordinateur. Ninguém diz isso. As pessoas dizem, você vai sempre ouvir cet ordinateur, fazendo a ligação do som aqui nessa partezinha, justamente porque é um nome masculino que começa com vogal, d'accord? Maison é feminino, cette maison. A palavra hotel é masculino e começa com vogal, que é o, desconsideramos o H ali. Para dizer este hotel, vamos utilizar aquele que eu estou marcando de azul, cet, na frente da palavra hotel. Então ficaria cet hotel. Inclusive é pela sonoridade da leitura. Ó, cet hotel est super. Olha o ritmo. Cet hotel est super. Cet hotel. A palavra rua, então, fica aqui nesse exemplo, né, que é o nome feminino. Cette rue. Cette rue. Très bien. Cette avenue. Aqui, qualquer nome feminino. Nessa parte agora que eu estou pintando de vermelho, nessa linha do vermelho, qualquer nome feminino. Então ali como exemplo, né? Avenue, cette avenue. Não importa como é esse vogal, mas é nome feminino, se escreve cette. E o último ali é para nomes no plural. E não importa se é masculino ou feminino. Se for para você retirar o nome, você vai dizer celui. Em vez de dizer cet homme, pode dizer celui est bizarre. Então não vale tirar a palavra homem e falar cet, que daí automaticamente tem que dizer celui. Trocando a palavra masculina por celui, ok, tá certíssimo, tá? A mesma coisa com o computador. Ah, eu vou comprar este, je vais acheter cet. Não funciona, tem que dizer o que, tá? Não pode parar no cet, tem que dizer o nome da coisa ou troque, se for masculino, pelo celui. Então, para nomes masculinos, quando você não quer dizer o nome da coisa, só para dizer este, aqui na frente agora, você vai dizer celui. Para nomes femininos, quando você não quer dizer o nome da coisa, será celle. Pode falar cet e não dizer o nome. Se falar o cet, tem que dizer o nome.
Vous comprenez? E aqui o plural ficaria da seguinte maneira: estes, para você não dizer o nome da coisa, só falar assim, estes, sem falar o que é, deixando implícito, entendeu? Se for masculino será ce. Se for feminino será celle, ok? Depois dessas palavrinhas é muito comum ter o si na frente, exemplo, celui-ci, celle-ci, ceci, celle-ci, para um objeto que esteja mais perto de vocês ou uma pessoa que esteja mais perto. Para algo que está um pouco mais longe, que está ali ou lá, aí você diga lá, celui-là, celle-là, ceux-là, celle-là. Mesmo aqui para os nomes, quando você disser o nome, pode dizer o si e o lá na frente. Como vocês disseram bouteille de vin, que é cette, posso dizer cette bouteille de vin-ci, cette bouteille de vin-ci, ou se fosse lá, cette bouteille de vin lá. Como que você vai internalizar esse conteúdo? Realmente é tomando nota, como eu fiz agora, e criando vários exemplos. E um próximo passo é identificar em suas conversas, quando você ouvir algo, compreender que é o demonstrativo, este, esta, estes e estas, e também colocar em prática falando e conversando. Quando precisar falar a respeito disso, saber escolher cada um.